aí de Gênesis. Opa. E esse trecho de Gênesis 3 aí da queda do homem, né? Então eu ouvi uma pregação esses dias aí do Paulo Borges, que ele fala que só existem dois tipos de pessoas nesse mundo, né? Tem aquele que é o escravo, né? Ou que a Bíblia também chama de trabalhador da vinha, ou ímpio, e os filhos de Deus, né? E a grande diferença ela acontece exatamente, né, nesse capítulo 3 de Gênesis, né? E é por isso que chama de pecado. Pecado, acho que todo mundo sabe a definição aqui, não é matar, roubar, mentir, isso aí é consequência do pecado, né? O pecado, o significado original de pecado é errar o alvo, né? Então você tá mirando no alvo errado, né? E o que que é esse mirar no alvo errado? Tem a ver exatamente com essa situação de escravo, né? Ou de filho, né? O escravo, ele está sempre almejando alguma coisa que ele ainda não é. Então, se você olhar para o mundo, as pessoas buscam alguma coisa, né? Elas querem ficar mais ricas, mais poderosas, querem crescer na carreira, querem fazer uma faculdade, querem casar, né? Então elas estão sempre almejando alguma coisa que elas ainda não são e que elas buscam alcançar, né? E aí se elas não alcançam, elas ficam frustradas, deprimidas, né? E se elas não alcançam, elas ficam ansiosas, que é esse mundo, né? Então você está sempre buscando ser alguma coisa que você ainda não é e que você imagina que se um dia você alcançar aquilo, né? Qualquer que seja o seu objetivo, pode ser um pastor, pode ser um missionário, sei lá, né? Você vai ser feliz, né? E isso é que gera o pecado, né? Você está mirando no alvo errado. E você é um escravo, porque você é escravo disso, né? O escravo, ele, ele almeja um dia ser livre, ele almeja as coisas, né? E enquanto que o filho, né, que é exatamente o que o David falou, que o Valdir falou, o filho é diferente. Ele já sabe que ele é filho, ele tem uma identidade. O escravo, ele busca ainda uma identidade, né? Então é por isso que o pecado é esse errar o alvo, né? E todo filho de Deus, ele já sabe que ele é filho, ele já sabe que ele pertence à família de Deus, ele sabe quem é o pai dele, ele sabe o papel que ele tem aqui nesse mundo. Então ele não está buscando ser alguma coisa, né? Mas ele está nesse mundo exatamente para exercer, né? Esse papel que ele já tem, né? E nós como filhos de Deus a gente fala muito dessa questão do sacerdote rei, né? De trazer o céu aqui para a terra. Então ele sabe que o papel dele é de sacerdote rei, de ser filho, de trazer a presença de Deus aqui para a terra, de abençoar aqueles que estão ao seu redor, né? Enquanto que o escravo, ele está ainda em busca da bênção, né? Essa é a grande diferença, é o grande diferencial. E aqui, no caso de Adão e Eva, foi exatamente isso. O que é o pecado, né? Eles estavam num estado de filho de Deus, eles já tinham o amor de Deus, eles já estavam no paraíso, eles já tinham a presença de Deus, eles, eles tinham esse status de filhos e eles foram enganados pela serpente, literalmente, né? Eles foram enganados pela serpente, e eles passaram para um estado de que eles agora estão buscando alguma coisa, né? No caso deles ali, buscar o entendimento, buscar, né, alguma coisa fora, né, da própria presença de Deus. Como o filho pródigo, né? O filho pródigo estava lá com o pai, Eu estava lembrando do Filho Pródigo, exatamente. mas não Quando entendeu você isso. estava falando, eu estava lembrando do Filho Pródigo. Tem tudo a ver com o Filho Pródigo. Ele é legal, cara. Ele E que aí, joia. pai, ele vira escravo, né? E aí, só depois
né? Quando ele resolve voltar para a casa do pai, inclusive ele volta para casa do pai, ele nem busca, né, essa questão de filho, fala assim, eu não sou digno de ser seu filho, porque ali está o orgulho, né, dignidade e tudo mais. Ele está buscando, né, essa identidade, e o pai acolhe ele e mostra para ele quem ele realmente é e qual que é o papel que ele tem como filho, né, de não buscar a bênção, mas de ser o ente abençoador, né, nesse mundo, como Deus também abençoa, né? Então, o agente que vai trazer o bem aqui para a terra, né, e ser o representante de Deus aqui na terra, porque é herdeiro, porque é filho. Então, eu acho que a história, né, essa história do auto-engano, né, é auto-engano porque a gente acaba acreditando que nós queremos ser alguma coisa que a gente ainda não é, né? Enquanto esse é o maior engano de Satanás, né? Quando a gente Amém, amém, amém. tem a consciência de que nós já somos filhos de Deus. Muito bom, Doug. A Muito pergunta que eu bom. faço aqui, eu ia fazer uma pergunta para vocês. Fala. Adão e Eva, ao comerem do fruto, eles pecaram no instante que comeram do fruto ou ao aceitarem a proposta da serpente? Eu responderia com, assim, de bate-pronto, das últimas, para mim, pelo menos. O pecado se consuma mesmo quando o Adão come, né? Você vê que quando a Eva comeu, não aconteceu nada, não mudou nada, né? Só quando Adão come é que o pecado, né, vamos dizer assim, ele muda esse estado. Por isso que tem essa diferença entre a tentação, né? Quando a Eva ela é tentada, né? O pecado ainda não foi consumido, né? Nós podemos ser tentados também, às vezes, certo? E É tentação é isso, é querer alguma coisa que você não é. Isso é a base da tentação, né? Agora, o pecado ele se consome quando você vai atrás disso, né? Então tem aquela questão da vontade, né? Ela tem que se consumar em algum tipo de ação, tá? sim. É assim que eu entendo. E esse lance de ser filho que você estava falando, eu acho muito legal. Quando a gente faz aconselhamento, né, com uma pessoa que está com. Eu trabalhei como voluntário em casa de recuperação casa de recuperação, é muito sério essa parada. Uhum. A sensação de não é filho, falar, o que meu filho tem que fazer para deixar de ser meu filho? Nada. Ele é meu filho. Ele nasceu de mim. Ele pode fazer qualquer coisa. Isso porque você tem que saber, lógico, né? Mas para ele me agradar, ele tem que ser um filho que me obedece. Mas ele é meu filho. Porque a questão da imagem negativa no viciado, na pessoa, o pecador contumaz, aquele pecador repetitivo, é muito difícil de resgatar. E, e se você não restaurar na pessoa, isso que o David falou, a imagem de filho, que ele se sinta verdadeiramente filho, não que ele vista aquela capa de filho. Porque é o filho pródigo, né? O filho que não era pródigo, né? Que nunca não Uhum. gastou nada. Essa é a sensação, porque está baseado na meritocracia, né? No desempenho, na performance. E se você não tem a performance, você não é filho. Que é o que o outro fala, pô, pai, eu estou aqui há tanto tempo e você não me dá um cabrito. Ele falou, filho, isso é tudo seu, tá aí. Você não desfruta porque você não quer. Ele é baseado na meritocracia. E ele chega no pai baseado na meritocracia, né? Eu faço, eu estou aqui, eu, eu resolvo, eu cuido dos bois, o senhor não faz, o senhor não me dá nada. Quer dizer, a meritocracia é uma coisa terrível. Mas, guardadas as devidas proporções também, a gente tem que ver. Eu sempre falo para as pessoas, só que você não tem que ser um filho relaxado. Filho que não está nem aí para o pai, porque aí você não conhece o pai, que é o que o João fala lá, né? Quem vive pecando não conhece o pai. Uhum. Não conhece o pai, não entendeu nada.
que é o lance da graça, né? A graça, se a graça dependesse de merecimento, de performance, não seria graça, seria merecimento. E o Paulo deixa isso claro, né? Quem faz alguma coisa que é por pagamento, e eu não pago nada, eu só recebo. Bom, estou falando demais, mas é isso. Mas você vê, né, que barato. Uma coisa vai complementando a outra e no final é graça e misericórdia, graça e misericórdia, graça e misericórdia. É maravilhosa. Extrapolei, né, brother? Desculpa. Tem nada disso, não. Não tem que pedir desculpa, não. Nós somos filhos. Mas eu sou um filho muito metido. Pai é o que interessa, né? Mas esse negócio do engano, ele tem a ver com o pecado, né? Quer dizer, o maior engano nosso é buscar o alvo errado, né? E é o que leva a essa escravidão. Porque ele é escravo que ainda ele ainda não alcançou, ele não tem, né? Ele está buscando alguma coisa. E essa falta de identidade que eu acho que é incrível em Deus, né? Eu vejo pessoas nesse mundo tentando satisfazer seu ego, tentando ser alguém. Eu vejo o mundo hoje, isso é crônico, né? Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, né? Eu sempre falo assim, depressão, né, é o cara que olha para o seu passado e vê que não conseguiu alcançar aquilo que ele sonhava. E ansiedade é o cara que ainda está tentando alcançar o que ele sonha e também não consegue. Então, é o, são as duas grandes facetas, né, da humanidade, ainda mais nos dias de hoje, nos dias de Facebook, de Instagram, as pessoas vão colocando alvos, né, para sua própria vida, né, querendo ter uma vida perfeita, e no final a gente sabe que nada disso vai satisfazê-las, né? E porque só Deus E a pode história do fazer. orgulho é tão demoníaca que a religião faz isso, cara. Se você pega o que a gente poderia conversar sobre fé e cristianismo nas mídias sociais, por exemplo, mas tá cheio de gente defendendo a sua religião, cara. Eu sou melhor porque eu sou calvinista. Não, eu sou arminiano. Não, a minha igreja é isso. Cara, é tão demoníaca que cega a tal ponto que no ambiente que era para ser o ambiente da fé, o orgulho impera. Por isso que tem tanto joio na igreja, né, David? O joio é isso aí, é o cara que tá na igreja, mas continua na meritocracia, continua buscando algo porque não entendeu que ele é filho. Essa é, essa é toda, né, é toda o, o que a Bíblia ela nos ensina. Por isso tem tanto fariseu, né? O fariseu é meritocrático porque ele ainda está buscando alguma coisa que ele não é, né? Esse é que é o ponto, né? Então, são pessoas que estão nesse auto-engano, né? E são pessoas que estão no pecado, certo? Pecado é errar o alvo. E é engraçado, né? Só tem dois alvos. Um é aquele alvo que a gente chama de escravo, que o cara está na meritocracia, e o outro Ma- alvo é ser filho de Deus, né? Que esse aí ele já alcançou. Ele está no lugar certo, Mas, ele está no alvo mas, certo. mas eu acho que o orgulho, como fariseu, é mais do que um pecado, é um estado de pecado, né? Sim. Porque a essência do estado de pecado é essa rebelião contra Deus. O orgulhoso acha que ele dá conta, ou quer achar que dá conta. Isso é estado de rebelião contra Deus. É o pecado original. Sim. É o É, pecado original, é a queda. E eu não preciso de Deus. Eu toco a vida. É Deus isso aí, falou, David. mas dane-se, eu como a maçã, ou a fruta, não era maçã. Esse é o pecado, é o estado de pecado. É
achar que você é autossuficiente. Eu dou conta, Exato. eu toco a minha vida. E Eu esse queria, estado de pecado é que vai gerar os atos de pecado depois, né? Eu não sei se vocês lembram. olha o que eu estou percebendo aqui. Imagine uma família indo viajar. Quem é que leva as passagens? Depende da família. Depende da família. Na minha sou eu, na do meu filho é a mulher dele. E na viagem para o céu com Jesus? Quem é que Quem leva as leva? passagens? Cada um leva a sua. É? É. Não. Para mim, Não? não. Não. É, As passagens, comparando. as passagens estão com Jesus Cristo. E nós temos fé que ele vai estar lá para abrir, para nos fazer ingressar. Vindo por esse lado, você tem razão. Porque cada um de nós, de uma certa forma, com orgulho, está querendo carregar sua passagem. E esse é o auto-engano. Eu tenho a passagem. Olha, ontem eu ouvi, Nizam, de um paciente, uma coisa que a gente ouve todo dia. E aí eu conversei um pouco, eu estava mais tranquilo, eu conversei um pouco com ele, né? Ah, não, se Deus der saúde, o resto eu corro atrás. Uhum. Isso é um Isso é engano direto. absurdo. Uhum. Porque assim, eu não dou conta da minha vida. Eu não dou conta de nada na minha vida, de nada. Eu preciso Uhum. reconhecer que se não for Deus, seja na profissão, seja no casamento, seja na relação com filhos, seja em qualquer coisa, se não for Deus, Deus não é um paraquedas pra eu usar quando tá caindo o avião. Isso. Então, isso é orgulho. Não, se Deus me der saúde, o resto eu corro atrás. Não, não é, você não aguenta a vida. A gente não Sem aguenta a mim, pressão do nada. mundo, a gente não aguenta as demandas da sociedade, da família. Esse é engano, esse é auto-engano, é um estado de rebelião, porque não, eu dou conta. Sim. Pro resto eu dou conta de É, tudo. É, reconhe- sem é mim, em Deus nada que as pode. coisas se realizam. Eu sou pequeno, eu não consigo sozinho. Eu não consigo vencer o próprio pecado se não for Deus em mim, se não for Cristo crescendo em mim. Então, a gente precisa tirar esse orgulho, esse auto-engano. Por isso que a oração do fariseu e do publicano são uns exemplos espetaculares e práticos. Tem misericórdia de Deus, de mim, ó Deus, que sou pecador. A Isso. nossa reação tem que ser a de Isaías. Olha, eu sou um cara de lábios impuros. E a mim também. Eu não dou conta. Ou de Moisés também. Olha, eu não dou, Deus, eu não sei nem falar, cara. Eu sou gago, cara. Se o senhor não for, eu não vou. Eu não quero nem isso se eu não for. Nem saio daqui. Agora, o orgulho nos faz achar que a gente dá conta da vida. E esse foi o pecado original de Adão e Eva. Exatamente. Eu dou conta da vida. Eu assumo o Jesus controle da dizia. vida. Então eu como e assumo o controle. Exatamente, David. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nada, nada. Eu tenho entendido com a minha limitação do Parkinson e dos meus joelhos, que até para a gente acha que andar, você não pensa para andar, né? Cada passo que eu dou, por causa do Parkinson, eu tenho que pensar, tenho que fazer esforço. E eu vejo que até para andar uma coisa que você acha natural, você precisa de Jesus. Porque eu tenho entendido, a minha limitação tem mostrado isso no meu físico. Sem mim nada podeis fazer. Eu dependo de tudo para. E, e eu não sei se vocês assistiram O Advogado do Diabo. Como que termina o filme? A proposta, vocês lembram? E aí o diabo ele vira assim e fala assim: orgulho, meu pecado predileto. Uhum. Graças a Deus que eu não sou orgulhoso. E tudo nasce no orgulho, realmente, David. Realmente, tudo nasce no orgulho. Que é o pecado predileto do diabo, que é o. Ele se baseia nos sete pecados lá, né? Sei lá, não sei. Mas eu acho que é todo pecado. E quando eu trabalhava na Fundação Casa, eu estava na ativa,
eu fui no banco lá e lá em frente tinha um senhor que vendia caldo de cana. E eu estava conversando com ele e ele era da Igreja Batista. E a Igreja Batista realmente é uma igreja excelente, fantástica, sobre o que você falou, né, David? Tem estudo, tem escola, tem ensinamento. E ele estava falando assim para mim. E esses irmãos da Universal, eles não entendem nada. E não são. Eu falei, irmão, eu tinha um exemplo lá. Sabe o que os irmãos da Universal iam fazer na fundação quando eu estava no internato feminino? Eles iam lá, pegavam a lista de todas as meninas que não tinham visita. Aí eles iam visitar todo domingo. E podia chover canivete aberto. Eles estavam lá para fazer a visita. E eu aprendi com eles. Falei, irmão, não fala isso não. Esse pessoal atinge uma galera que a gente não atinge com as nossas igrejas. Eles atingem uma população que a gente não consegue. Eu não respeitava eles, porque eles são tira capeta, não sei o que, só fica nessa fase. Mas quando eu vi o amor desses brothers em relação a essas meninas, de resgatar a vida dessas meninas, derramar amor na vida dessas meninas, eu respeito muito eles. Então, o que acontece? Os que são verdadeiramente transformados, filhos de Deus lá, eles vão ficar lá um tempo, tirando tudo capeta, se libertando. Quando eles estiverem livres, sabe o que eles fazem? Vêm para a nossa igreja, porque quando eles quiserem alguma coisa mais consistente, eles vêm para nós. Mas eles têm um papel. Brother, é o lance do orgulho, né, que o David estava falando. Eu me acho muito orgulhoso, porque eu sei, porque eu estudo, porque eu não sei o quê. Mas isso não me dá o direito de eu olhar para um irmão que não que só arranca capeta lá da Universal e achar que a gente tem uma igreja melhor. E eu, bom, orgulho, pecado predileto do diabo. Que eu também não sou, graças a Deus. Muito cuidado. O orgulho ele vem muito disfarçado. Quando eles forem mais fortes, eles vêm ficar como eu. Então, você vê como é que é? Humildade, né? Eles vão ficar igual a gente quando aí eles vêm para nós. É perigoso, é perigoso. Vem disfarçado o orgulho. Realmente, eu fui orgulhoso. Quando eles crescerem, eles vão ser adultos igual eu sou. Boa, Lisa. Olha aí. Ah, não, é algo que eu sou extremamente sensível a essas coisas, porque não é simples. É nos detalhes o Satanás nos pega. Você é um calvinista diferenciado, hein, Nizam? É, Não, eu sou cristocêntrico, cristianista, né? Cristianista. aí eu lembrei do cara que falou: se eu sou do Paulo, eu sou do Apolos, e eu não, eu sou de Cristo. Sempre também. Verdade. Eu não, eu sou de Cristo, eu vou na fonte, eu bebo eu Você sou sabe que mais. eu tenho um cunhado que é católico, né? E de vez em quando surgem uns movimentos ecumênicos, né? O Papa vai visitar os muçulmanos e os muçulmanos vão visitar o Papa, né? E aí meu cara falou, poxa, que legal, agora nós todos vamos ser, né? Irmão. Fazer, o que você acha? Eu falei, não, eu sou cristocêntrico. Quem for cristocêntrico está comigo. É só Cristo. É a única sola que sola todas as coisas. Só Quem Cristo. for, quem for do bem, siga-me. Eu vou me seguir. Siga a mim, não, siga Cristo. Eu estou indo, mas é para ele seguir a Cristo. Ai, meu Deus, como eu sou orgulhoso. Teve um rei na Bíblia também, né, que se exaltou no seu coração e que quis ofertar incenso, né, no templo. Aí os sacerdotes entraram atrás dele para repreender. Aí ficou Você tá ele, falando do porque ele tinha se Saul? exaltado muito, né? A fama dele tinha ido até Ezequias, se eu não me engano, né? Saul, não é? Saul? Não, não, não é só não. Acho que é Ezequias.
Ele se exaltou, a fama dele chegou até o Egito. Ele fez máquina de engenharia que naquela época nem existia. Aí, quando ele estava Ah, fortificado, a fama dele estava bem grande, sabe? Ele se exaltou, entrou no templo para ofertar incenso ao Senhor, sabe? E naquela época era só o sacerdote. Os sacerdotes entraram atrás dele, chamou a atenção dele, ele não aceitou. Aí, na mesma hora que ele se exaltou, saiu uma lepra na testa dele. Ele teve que sair tá. do templo e depois morar fora da congregação, porque ele morreu leproso, porque ele se Saul exaltou. também, Saul também cometeu a mesma coisa, Herodes também foi transformado. Nabucodonosor, tudo isso aí. São todos humildes. É um negócio que a gente tem que. Eu falo de mim mesmo, quantas vezes eu já achava que era alguma coisa e. O irmão David falou, eu já falei isso aí, falei, não, Deus dando saúde, o resto a gente corre atrás, cara. Eu nunca imaginei, nunca tinha pensado nessa forma, né? Falei, a gente tá deixando Deus de lado, meu, então a gente vai sozinho, né? Então quer ir sozinho, vai. Mas é verdade, a gente depende de Deus pra tudo, né, meu? Como você falou, até pra andar, né? Coisa simples, a gente depende de Deus. Quando a gente vai pro hospital, a gente consegue reconhecer essas coisas, né? Ver que as coisas simples lá no hospital se Esse tornam é seu difíceis. paciente. Ô, David, esse seu paciente, ele vai falar assim, né? Deus me dá saúde e uma boa conta bancária, e o resto é comigo, né? É, Outra coisa que o David falou esses dias também, que eu estava lá no hospital, colocado, eu tenho dois convênios, né? O que é da ANA, que eu sou dependente, e outro que é da fundação. E o que eu sou do dependente da ANA é enfermaria, com duas pessoas no quarto. E colocaram um paciente terminal do meu lado. E a Ana ficou muito, muito, muito brava com isso, porque primeiro foi a insensibilidade deles em relação ao cara, à família do cara, né? Como que eles vão colocar? Chega lá, a pessoa quer visitar, quer ficar à vontade, e tal, mas por outro lado, foi uma benção que eu tive a oportunidade de orar pela família e tal. Bem, enfim. Mas a morte tem cheiro. Lembra, David, que você falou isso? A morte tem cheiro e o cheiro não é bom. O ambiente era tão saturado de morte, a morte. Não sei se você lembra, David, que você falou nas uhum, reuniões atrás, que uhum. a morte tem um cheiro e é horroroso. O bafo da morte é tão pesado. E nós somos gente que tem vida. Eu sei que está fora, saindo do contexto, só estou querendo evidenciar isso, porque meu, tem um tipo de gente aí que está numa situação muito complicada. Eu entendi que eu estou falhando em algumas coisas, de visitar as pessoas que estão menos favorecidas, sabe? Porque, mano, eu reclamo muito da minha situação, né? Quer dizer, eu enfatizo muito a minha situação, mas tem gente que está muito pior. E eu tinha uma frase que eu falava assim, isso não me consola, não me consola. O fato de ter gente pior, e de certa forma é isso mesmo, não me consola, mas meu, quando você vê pessoas desesperadas, igual eu vi ali o paciente, eu fui desinternado ao meio-dia, às 6 da tarde, a mulher ligou para mim que ele tinha falecido. E a morte tem um cheiro horroroso. E o bafo da morte é muito bravo. Então, eu não sei porque eu estou falando isso. Só pra, a gente precisa ser mais misericordioso com a gente mesmo e com os outros, sabe? E, e a Amém, misericórdia é amém. um. Vamos pro alto? Vamos. O Nihiro podia fazer o out, né? Ele está tão quietinho. Ele já foi embora. Já? Quem está aqui? Tá sem Fernando, Guazelli, O David, Azel. Lindon, Carlos, Valdir Washington. Então, vai, quem quiser aí, exceto eu nisso aí, e o David. Tem, Eu que então, faz. faz o alto, por favor. Tá bom, façamos o out hoje, então. Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Que a tua palavra nos revela, Pai, quem realmente nós somos. Que não sejamos enganados por Satanás. Acreditar que nós podemos ser algo que nós
não precisamos ser, Pai, mas que possamos, Pai, ter a plena consciência de que somos seus filhos, Amém. que o Senhor nos ama, e que nós temos, Pai, um relacionamento com o Deus Altíssimo, Pai, para poder trazer a Tua vontade aqui para a terra. Esse é o nosso papel como filhos, Pai. Cuidar dos negócios do Pai, assim como Jesus fez. Por isso que nós podemos, Pai, tirar essas vendas, tirar esses obstáculos, Pai, para que a gente realmente entenda quem realmente somos, Pai, e o nosso papel aqui na Terra. E que não fiquemos vagando nesse mundo, Pai, buscando algo que a gente acha que não é e que gostaria de ser. Esse é o grande engano de Satanás, Pai. Esse é a cobiça, esse é o orgulho, isso é tudo aquilo que vem, Pai, das três áreas, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, Pai. Que são as três grandes áreas que nos levam a pecar, porque nós ainda não compreendemos, ainda estamos nesse engano, nesse engodo de Satanás. E cada irmão aqui hoje, Pai, possa exercer o seu papel de sacerdote, rei, trazendo a vontade de Deus aqui para a terra, Pai, cuidando dos negócios do teu reino, Pai, do nosso reino. Muito obrigado, Pai. Nós agradecemos e te pedimos, Pai, no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, pessoal. Amém, Deus amém, abençoe. amém. Bom Dia dia a para todos. vocês. Bom dia. Bom dia, pessoal. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Amém, meus irmãos. Bom final de semana aí. Deus abençoe. Eu acho, sabe o que eu vou fazer agora? Hum. Vou para a pista de paintball com os irmãos da igreja.